Glória a Deus. Eu hoje tenho o privilégio de estar terminando essa série, intitulada Primeiro Lugar. Agora, eu tenho sempre pedido toda semana, se você não assistiu à primeira mensagem dessa série, é muito importante que você assista. Você pode entrar aí no nosso canal no YouTube, né, Ministério Casa do Pai. Você pode entrar no nosso site, né, ministériocasadopai.com.br. Lá você tem em áudio no podcast, você tem em vídeo, você tem escrito. Mas por que eu tenho falado tanto para nós assistirmos aquela primeira mensagem? Porque aquela primeira mensagem é o coração dessa série, né? Quem aqui quer amar a Deus de todo o seu coração? Claro que nós queremos, né? E nós expressamos tão profundamente isso naquela primeira mensagem. Nós ficamos aqui, depois que a mensagem terminou, chorando diante de Deus, né? Com aquele arrependimento tão profundo. E foi tão maravilhoso. Nós terminamos aquela mensagem chorando muito. Mas eu espero que hoje a gente ria muito, né? A gente começa chorando e termina rindo, amém? Semana passada, nós terminamos com a mensagem com a seguinte frase, né? Missionário é todo aquele que recebe uma missão. Então, hoje eu quero começar com essa declaração. Eu queria que você declarasse isso comigo assim, ó: eu tenho uma grande missão. Vamos falar isso de novo? Eu tenho uma grande missão. E a verdade é que hoje nós vamos falar muito da nossa identidade, não é? Quem é você? Quem é você? Por que você está aqui? Né? Isso é uma pergunta importante. Você sabe responder essa pergunta? Quem é você? Por que você está nessa terra? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você estuda onde você estuda? Né? Interessante que eu quero colocar para você ver aí, você também que está nos assistindo pela internet, a foto desses dois grandes homens de Deus aí vai aparecer para você agora aí. O primeiro aqui é Loren Cunningham, ele é o fundador de Jovens com uma Missão, é Jocum, um dos ministérios mais influentes das últimas décadas. Esse é o fundador, né, o primeiro aí com a esposa dele, né, o Loren Cunningham. O outro, Bill Bright, também é o fundador de um dos ministérios mais influentes nas últimas décadas, chamada Cruzada Estudantil. Então, olha bem esses dois homens aí. Gravaram o rosto deles aí? Pois é. Agora pode olhar para mim de novo. Esses dois homens, aconteceu uma coisa muito interessante com eles, há algum tempo atrás. Eles estavam indo para um evento juntos, para uma conferência. E antes dessa conferência, quando eles ainda estavam em lugares separados, eles tiveram uma experiência com Deus muito forte, aonde eles tiveram, em lugares separados, sem saber, um e o outro saber, eles tiveram a mesma visão. Essa visão ficou conhecida no mundo evangélico como a visão dos 7 montes de influência. E o que Deus mostrou para eles era como a igreja estava perdendo a influência nesses 7 montes, e que esses 7 montes governam uma nação. Então, quais são esses 7 montes de influência? Lê comigo aí, ó. Família, igreja, educação, governo, mídia, artes e economia. A igreja estava perdendo a sua influência como família. A igreja estava perdendo a influência que ela tem como igreja, como papel da igreja, nós vamos falar muito disso hoje. Estava perdendo a sua função na educação. Você sabia que na cultura de Deus, Deus educa Adão, e Adão educa seus filhos, e seus filhos os filhos de seus filhos, e assim por diante. A igreja perdeu isso. Você está entendendo? Então, a igreja se afastou demais da educação, por isso esse desastre. Você está entendendo? Governo, tudo isso aí. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Vamos falar de economia, bem rapidinho aqui. Presta atenção nisso. Quando Deus criou o homem, tudo que o homem precisava já estava pronto. O homem foi a última coisa a ser criada. Então, quando o homem foi criado, já tinha comida, bebida, todo tipo de árvores para ele comer. Tudo que ele precisava já estava pronto. O homem não precisava trabalhar para ter sustento. Porque Deus já fez tudo para ele. Você está entendendo? O homem trabalhava porque trabalhar fazia parte do deleite, da parceria do homem e Deus, de cuidar de tudo que Deus criou para o homem. Você está entendendo?
Então, quando o homem abriu os olhos, ele olhava uma árvore, que lindo. Como que eu vou chamar isso aqui? Banana, que lindo, banana. Aí comia, que delícia. Isso aqui, como eu vou chamar? Pera, que delícia. Tudo já estava pronto. Deus colocou o homem para cultivar o jardim. Quando o homem pegava uma batata e plantava batata, sabe o que nascia? Batata. Mas você sabia que depois da queda do homem, quando o homem plantava batata, não nascia mais só batata? Depois que o homem pecou, algumas maldições vieram sobre o homem, mas uma das coisas que Deus falou é assim, por tua causa, a terra produzirá cardos e abrolhos. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais comum, espinhos e cipós. Tá certo? Espinhos e cipós. Então agora, o camarada vai lá e planta batata, mas nasce erva daninha junto. Ele planta feijão verde, nasce feijão verde. Mas nasce erva daninha que ele não plantou, nasce junto. Isso é parte da maldição do pecado. Em outras palavras, agora você está no pecado, você vai trabalhar para produzir? Vai, mas vai ter um monte de coisa para te atrapalhar. Sabe o que Jesus fez? Como um símbolo, Jesus tem várias coisas, nós não vamos falar sobre isso, mas, por exemplo, Jesus, foi colocado sobre a sua cabeça essa maldição, espinhos e cipós, é que formaram a coroa com a qual Jesus foi coroado, para quebrar sobre as nossas vidas a escravidão da economia distorcida pelo pecado. Então, nós que estamos em Cristo, de novo, nós plantamos feijão verde e colhemos feijão verde sem espinhos e cipós, porque essa maldição está quebrada sobre nós. Nós trabalhamos sem essas coisas malignas ficarem nos atrapalhando. Você pode ficar feliz por isso? Você está entendendo? Então, houve uma grande restauração. Então, a igreja, por não conhecer sua identidade, ela não está assumindo o seu papel na economia. Ela não está assumindo o seu papel na família. Ela não está assumindo o seu papel no governo. Ela não está assumindo o seu papel na educação. Mas isso está mudando hoje. Amém? Por que a igreja não está assumindo, não está governando sobre os 7 montes, não está influenciando os 7 montes? Porque falta revelação da identidade. Você está entendendo? Se a gente pergunta para uma pessoa, quem é você? Por que você está aqui? As pessoas ficam, elas não têm convicção de quem elas são, da identidade, da missão delas. Você está entendendo? Então hoje, nós vamos estudar 3 palavrinhas, não são 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor, mas são 3 palavras que estão diretamente ligadas à nossa identidade. Tá certo? Agora, antes de estudar as 3 palavras, nós temos que entender uma coisa. Uma palavra só pode ser compreendida se ela estiver conectada a uma coisa, não é? Por exemplo, se eu falar com você assim, você quer um parabédê? Você quer ou não quer? Você não sabe se quer, né? Você não sabe o que é, não é assim? Isso pode ser algo simples, mas nós temos que entender. Quando nós falamos uma palavra, ela só tem sentido se ela já estiver conectada a alguma coisa. Se ela não estiver conectada a alguma coisa, nós podemos distorcer as palavras. Por exemplo, alguém já assistiu na internet um vídeo, logo que lançou o Twitter, eles foram para uma cidade do interior, né? Para quem não sabe, o Twitter é uma rede social, né? Igual o Facebook, Instagram, tem o Twitter, né? Que as pessoas escrevem, tá? Uma rede social na internet. E as pessoas não sabiam, então eles foram para o interior, perguntaram para algumas pessoas, olha, o que você faria se o seu filho usasse Twitter? Alguém já viu isso? As pessoas não sabiam o que era Twitter. Aí eles falavam assim, rapaz, eu acho que eu mandava era matar meu filho com um negócio desse. É uma coisa terrível que veio para acabar com o mundo. Né? As pessoas... Alguém já viu esse vídeo? Quem nunca viu esse vídeo? Muita gente não viu. Então vamos ver esse vídeo aí, olha que legal. Vamos ver esse vídeo, vamos dar um pouquinho de risada aqui. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele para não soltar mais nunca, a minha vez era essa. Eu mandava prender. Eu não aceitava, não. Porque isso aí não é para um homem.
Não é para um homem, é para uma mulher. Twitter. O que é que eu faria? Mas eu não tô... não, vamos matar, é doida. Se eu fosse um delegado, não, mandava prender logo e matar. Ele já cortou o barato aí, já falei coisa errada. O que é o tweet, você quer dizer? É uma coisa que vem assim, que pouca gente conhece os efeitos que isso pode trazer. Mas o que é que sai desse tweet? Negócio de hack, entende? Como é que se diz? Assim, eu nem sei falar direito. Minha filha, o homem que é homem, ele morre homem. E o homem que é mulher, ele morre ser mulher. Porque não é melhor trabalhar, não é melhor? Para ganhar o dinheiro, tem que fazer disso, né? Twitter é coisa de mulher. Isso, é de mulher, homem não. Porque o homem não pode usar essas coisas. Homem que dança, se rebola. O homem tem que ser homem, macho mesmo aí. Você já ouviu falar muito em Twitter, no que Twitter faz? Ave Maria, muito mesmo. Hoje, olha, essa semana aí, com a cabeça do cara aí. Deve ter sido por causa do Twitter, né? É. Pra mim é a pior coisa que tem na Terra. Foi isso que entrou na face da Terra. Você acredita, assim, que os mais velhos usam Twitter? Alguns usam. Você achou o quê quando você viu eles usando? É o maior fiuro do mundo. Só não mandei ter vergonha porque eles assim não interessam a sua vida. Não pode ser. Não pode fazer isso. Tem que trabalhar, negociar, botar a vida para frente. Nada errado não. Entende a confusão que pode dar se uma pessoa ouve uma palavra que ela não sabe o que é? Né? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer um rickshaw? Quem quer um rickshaw? Se eu te der um rickshaw, você come? Come ou não come? Quem come? Come não? Quem acha que bebe o rickshaw? Você bebe o rickshaw? Você tem coragem de pôr a mão no rickshaw? Hã? Tá vendo como é ruim pensar? Eu vou te mostrar o que é um rickshaw, tá? Olha aí o que é um rickshaw, vai aparecer para você. Ó. Isso é um rickshaw. Quando eu estava na Índia, para todo lado tinha isso aí espalhado, né? Começou sendo uma carroça puxada por um homem que carregava 2 passageiros, né? Hoje é isso aí, tipo uma motinha que tem o piloto ali e carrega 2 passageiros. Isso é um rickshaw. Você está vendo que a palavra só faz sentido quando você conecta ela a alguma coisa. Sim ou não? A uma ação ou alguma coisa que você possa visualizar. Bom, eu estou te explicando isso aqui para a gente resolver uma questão. Quando que a igreja passou a existir? Tá, mas está muito baixo, vamos? Depois de Cristo. Cristo é o fundador da igreja. Sim ou não? Antes de Cristo, a igreja não existia. Nós existimos por causa de Cristo. Então, depois que Jesus veio à terra, não é assim? É que a igreja passou a existir. Sim? Tá. Então, aqui nós temos uma coisa importante para pensar. Porque quando Jesus esteve na terra, ele olhou para os discípulos e falou assim, ó, eu edificarei a minha igreja. Ele não deu nenhuma explicação para os discípulos do que seria. Por que você acha que ele não explicou? Entenda, a igreja não existia ainda. Jesus ia fundar a igreja. Aí ele olha para os discípulos e fala, eu edificarei a minha igreja, mas a igreja não existia. E aí, como é que os discípulos iam conectar? Hã? Alguém está entendendo a minha questão? Pensa comigo, Jesus não explicou o que seria. Agora pensa comigo, os discípulos não perguntaram para Jesus o que seria a igreja. Interessante. Então, Jesus é o maior comunicador que já pisou na face da terra. Será que ele iria falar uma coisa que as pessoas não saberiam o que era? Será que ele ia comunicar tão mal assim? Será que se ele falasse uma palavra inexistente,
Os discípulos não iam perguntar, edificar o quê mesmo? É assim que o cearense pergunta? É o quê, homem? Você está entendendo? Eles não perguntaram. Sabe por que eles não perguntaram? E por que Jesus não explicou? Porque a palavra igreja já era usada há séculos antes de Jesus. Obviamente, Jesus não falava português, então ele não falou igreja, porque igreja no grego é eclésia. Então, essa palavra aí, ó, que vai aparecer para você, igreja, eclésia. Jesus, quando estava falando ali, ele estava falando, eu edificarei a minha eclésia. Aquilo não era uma palavra nova. Era uma palavra que já era usada há séculos antes. E era muito bem conhecida na cultura onde Jesus falava. Então, imagina que Jesus falava assim, ó, eu vou construir um rickshaw. Você já sabe o que é um rickshaw, não sabe? Não precisa te explicar, você viu aí. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, os apóstolos, uau, por quê? Porque eles já sabiam o que era. E deixa eu então te contar o que era, para você não ter uma ideia distorcida. Desde a época da Grécia, todo rei, imitando provavelmente a Grécia, queria ter uma eclésia. E o que era a eclésia? No início, os reis chamavam dentre os cidadãos comuns do seu reino, aquelas pessoas que se destacavam em certas áreas, e chamavam essas pessoas para fazer parte de uma equipe, e essa equipe era a equipe responsável pela expansão do reino e conquista de novos territórios. Depois o tempo passou, isso foi um pouco aprimorado, e essas pessoas já não eram mais chamadas dentre os cidadãos comuns, mas eles eram chamados dentre os militares, não é? Mas então, essa equipe vinha fazer parte da equipe do rei, e quando o rei ia conquistar um novo território, então ele reunia essa equipe, e ele falava com essa equipe, olha, eu quero conquistar a cidade tal, e assim, por isso, o que vocês acham? Aí eles votavam e falavam com o rei, nós estamos com você, você é o nosso rei e nós vamos conquistar essa nova cidade. Então, a eclésia, a igreja do rei, saía para aquela nova cidade, eles chegavam aos portões da cidade, eles batiam nos portões da cidade e eles falavam, nós viemos aqui para que essa cidade faça parte do nosso reino. Abram os portões e nós vamos entrar. Se eles não abrissem os portões, a eclésia ia derrubar os portões e ia entrar naquela cidade com seu exército. Interessante que quando eles entravam na cidade, eles iam logo para a praça principal da cidade. E eles tinham os tocadores de trombetas, que tocavam as trombetas antes do anúncio que ia ser feito. Então, os tocadores de trombetas tocavam as trombetas. Sabe qual era o nome dessa função dos tocadores de trombeta? Era ângelos. Traduzindo para o português, eram anjos. Interessante que até na Bíblia, né, os anjos tocam as trombetas. Aí eles tocavam as trombetas e as pessoas faziam silêncio. Porque agora, aquele general que ia à frente da eclésia, ele ia fazer um anúncio. Sabe como era o nome da função desse general? Apóstolos. Apóstolos, fala comigo, apóstolos. Então, os ângelos tocavam as trombetas e os apóstolos faziam um anúncio. Então, por exemplo, se fosse uma eclésia de Roma, eles iam falar assim, a paz romana chegou aqui. E agora vocês vão ter a proteção de Roma. Se qualquer outra cidade quiser invadir vocês, Roma irá protegê-los. Vocês vão ter a melhor comida de Roma, vocês vão ter as bebidas de Roma, vocês vão ter tudo que Roma tem de melhor para oferecer, porque a paz de Roma chegou aqui. Esse era o anúncio do apóstolo. Você está entendendo? Então, esse era o papel da eclésia de um rei. Ela era aquela que ia à frente,
abriam os portões de novos lugares e conquistavam esses novos lugares. Então, quando Jesus falou com os apóstolos, eu edificarei a minha eclésia, eles imediatamente, uau! Porque você sabe que Jesus era o Messias esperado. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a raiz de Davi. Não é assim? Então, quando o rei esperado, o Messias esperado falou, eu edificarei a minha eclésia, eles falaram, uau! Depois sabe o que Jesus fez? Chamou os seus discípulos de apóstolos. Ele, uau! Então nós que vamos anunciar a paz do reino, nós que vamos anunciar que o reino chegou. E todos entenderam imediatamente. Nós, se você for olhar no grego, o símbolo, a tradução mais simples dessa palavra eclésia seria chamados para fora. Por quê? Porque eles foram chamados para fora dos cidadãos comuns para fazer parte dessa equipe de governo, esse exército que toma novos territórios e expande o reino de Deus. Você está entendendo? Então, quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, eles sabiam que antes que Jesus fundasse a igreja já existia. E o que era a igreja? Um exército que conquista novos territórios para o reino. O que era a igreja? Um exército que conquista novos territórios para o reino. O que era a igreja? É isso que é a igreja. Sempre foi. Jesus, quando ele falou, todo mundo já sabia. Por isso que eles sempre estiveram prontos para morrer. Eles nunca tiveram medo de chegar nos portões, ainda que esses portões fossem os portões do inferno. Já disse Jesus, logo que ele disse que ia edificar a igreja, ele falou, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Quem que já assistiu filme de guerra? Alguma vez você já viu, num filme de guerra, os portões correndo atrás dos soldados e os soldados correndo dos portões? Ah, o portão vai me pegar. Nunca, porque portões nunca atacam. Portões não são armas de ataque. Portões são a defensiva. Então as portas do inferno não nos atacam. Nós atacamos as portas do inferno. Você precisa ir lá e dar um karatê nas portas do inferno? Não. Qual é a melhor maneira de derrotar uma porta? Use as chaves. Por isso Jesus falou com os discípulos, vos darei as chaves do reino. Então nós podemos chegar em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer faculdade, em qualquer cidade, em qualquer território, como eclésia enviada pelo Rei Jesus, e falar, nós chegamos aqui para anunciar a paz do reino, abram-se os portões, eu tenho as chaves. É um pastor que eu gosto demais dele, o pastor Ed Liu, que ele fala que a igreja tem sido erroneamente comparada a 3 coisas, mas é verdade. Não é que as pessoas estão falando assim, mas é que elas pensam assim. A primeira é a igreja posto de gasolina. O que é a igreja posto de gasolina? Eu passo a minha semana, a minha espiritualidade vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. Aí final de semana eu chego na igreja, pastor, enche meu tanque. Enche meu tanque. Aí o pastor vai lá e vai enchendo sua gasolina. Aí você, tô cheio, vou viver mais uma semana. Aí você vive a semana, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pastor, enche meu tanque. É a igreja posto de gasolina. As pessoas vêm à igreja para receber. A gente não vem à igreja, nós somos a igreja. A outra comparação é a igreja supermercado. O que é a igreja supermercado? É aquela que tem que ter o que eu preciso. Pastor, o senhor tem que me oferecer o que eu preciso com o preço mais barato. Eu quero pagar bem pouquinho, eu quero pagar um preço bem baixo para ter o que eu preciso.
ou o que eu quero. Me dê o que eu quero, me cobre um preço bem barato e eu fico nessa igreja. Agora, se essa igreja não me der o que eu quero, e eu pagando um preço bem pequeno, eu vou procurar outra igreja que me dê o que eu quero, pagando um preço bem pequeno. E quer saber? Se você procurar, você vai achar. Porém, todas essas pessoas que procuram vir à igreja, elas não entenderam ainda que elas são a igreja. Esse tipo de gente nunca vai experimentar o poder de Deus. Está entendendo? A terceira comparação que o pastor Edilio fala é a igreja cinema. É aquela igreja que te oferece o entretenimento. E você quer o entretenimento. Então, tudo tem que ser chique demais, tudo tem que ser bonito demais, tudo tem que ser perfeito demais, tudo tem que ser bacana demais e te oferecer todo o entretenimento que você quer, porque você quer entretenimento. E é verdade, esses 3 tipos existem. E as pessoas procuram esses 3 tipos de coisas que estão sendo comparadas à igreja. A igreja posto de gasolina, a igreja supermercado, a igreja cinema. É verdade. Mas nenhuma dessas é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus não é posto de gasolina, nem supermercado, nem cinema. A igreja de Jesus é um exército de conquista de novos territórios para o seu reino. Então, se você vê Efésios, quando Paulo está orando pela igreja, Efésios 1, a partir do versículo 15... ele fala que o poder que ressuscitou Jesus foi dado à sua eclésia. Se você é eclésia, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para você. A pergunta é, quem aqui é a eclésia, é a igreja de Jesus? Não está aparecendo não. Quem aqui é a igreja de Jesus? Tira da sua cabeça que a igreja é um hospital que fica para sempre, trabalhando as suas feridas que nunca se curam. A igreja até pode ter uma enfermaria, mas ela é um exército. É um exército. Eu não estou dizendo que não possa ter uma enfermaria para cuidar dos feridos, mas a igreja é um exército. A igreja anda na autoridade do seu Cristo. Ela tem as chaves do reino e as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é um exército. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. É isso que você é. É isso que o seu Criador diz que você é. Eu gosto demais de uma cena que tem num filme chamado As Crônicas de Nárnia. Tem vários, eu acho que esse é Príncipe Cáspia, se eu não me engano. Que bem no final do filme, a menininha chamada Lúcia, ela tem que atravessar uma ponte. E a câmera mostra ela está sozinha. Mas do outro lado está o inimigo bem de frente para ela. E atrás dele um enorme exército. E a Lúcia vem, ela é uma menininha desse tamanho. E de repente, ela puxa uma armazinha, tipo uma adaga, tipo um canivetezinho. E ela faz, xim. É desse tamanhozinho. Mas aí, todo o exército fica com muito medo. Sabe por quê? Porque na hora que ela puxa a arma, Aslan, o leão, o rei, aparece atrás dela. E o exército treme na base. E é tão lindo que eu sou igual a Lúcia. Eu sou pequenininho. Mas quando eu puxo a minha arma, xim, o inimigo não olha para mim, mas ele olha para quem está comigo. Você tem que saber, não é por causa de você, mas é por causa de quem está com você. Então a primeira das 3 palavras é eclésia. Fala, eu sou a igreja. E o que é a igreja? O que é a igreja? Um exército. Vamos falar isso mais assim, organizado. O que é a igreja? Parabéns. Agora, a segunda palavra que eu quero estudar com você um pouquinho hoje é a palavra sacerdotes. Fala comigo, sacerdotes. Porque essa palavra é muito distorcida no meio da igreja. Porque as pessoas pensam nos sacerdotes assim, ó. Se você fosse apontar um sacerdote aqui hoje, quem seria?
É, isso mesmo, Bardiani. Todo mundo apontaria isso mesmo. Eu. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que está à frente. O sacerdote é aquele que tem o microfone na mão, ou que usa a roupa mais bonita, ou que ensina os outros. Você está entendendo? Nas religiões todas tem sido assim, mas biblicamente não é assim. Nas religiões tem sido assim, mas biblicamente não é assim. Você crê que Jesus purificou os nossos pecados pelo seu sangue? Mas você sabia que não foi só isso que ele fez? Então, uma mentira que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas é assim, ó. O pastor lá, ele é o sacerdote. Então, o pastor se prepara. O pastor tem intimidade com Deus. O pastor tem relacionamento com Deus. O pastor, ele conhece muito a Bíblia. O pastor ora. O pastor jejua, porque ele é um sacerdote. Porque ele representa Deus diante dos homens. E tá. Então as pessoas vivem pensando, o pastor, o apóstolo, tem que se consagrar, o missionário, porque ele tem uma grande missão de guiar o povo. O problema é que a Bíblia não diz assim. Ué, pastor, o pastor não tem que consagrar, fazer essas coisas? Não. Tem, mas isso não é uma coisa que a Bíblia diz que o pastor tem que fazer. Isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. Por quê? Porque a Bíblia não coloca mais o pastor como um sacerdote. Quem são os sacerdotes agora? Então vamos ler comigo Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 em diante. Você me ajuda a ler esse texto em voz alta, por favor? Vamos lá? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de quem? De Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que me ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Presta atenção. Está vendo nos libertou dos nossos pecados? Tem um ponto final aí? Não. Então está falando de Jesus, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aí tem uma vírgula, tá vendo? Então vamos continuar? Nos libertou dos nossos pecados, vírgula, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Cristo que derramou o sangue, ele não fez apenas para purificar-nos dos nossos pecados, mas para nos fazer um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Quem aqui é purificado pelo sangue de Jesus? Se você é purificado pelo sangue, você é sacerdote. Você é um sacerdote para Deus Pai. E o que isso significa? Que na vontade de Deus, agora você é um representante dele diante do mundo. A função do sacerdote é apresentar o povo diante de Deus e representar a Deus diante do povo. Qual é a função de um sacerdote? Fala comigo. Apresentar o povo diante de Deus e representar a Deus diante do povo. Então, aqui de novo o Senhor está falando, filho, eu confiei a você a honra de me representar. Você está entendendo? Então fala comigo, eu sou a igreja e eu sou um sacerdote. Você que é mulher pode falar, eu sou uma sacerdotisa. Tá, a última palavra que nós vamos estudar é a palavra embaixadores. Aqui nós temos um outro problema. É que essa palavra, hoje, ela não significa o que ela significava quando foi escrita aqui na Bíblia.
Porque hoje, quando nós falamos em embaixadores, a gente pensa logo na embaixada, né? Por exemplo, aqui tem a embaixada americana, aí tem os americanos que ficam lá para resolver as documentações de quem é americano e mora no Brasil, e de quem é brasileiro e está indo mudando, tarará, essas coisas. Mas isso não tem nada a ver com essa palavra aqui. E eu quero te explicar o significado dessa palavra aqui na Bíblia, quando ela foi escrita, tá certo? Vamos voltar à fita então. Lembra da eclésia? O que é a eclésia? A igreja. E o que é a igreja? Um exército. Lembra que o exército vai lá, abre, anuncia a paz do reino e tarará, tudo aquilo? Muito bem. Depois que a eclésia já conquistou aquela nova cidade, então, agora, parte daquela eclésia ia ficar morando dentro daquela cidade. Era um grupo de mais ou menos 300 pessoas que iam se mudar para aquela nova cidade. Essas 300 pessoas que se mudavam, eles eram chamados os embaixadores. E o que eles faziam ali? Eles ficavam ali, eles faziam a comida do reino deles, eles cantavam as músicas do reino deles, eles jogavam os esportes do reino deles, só entre eles, aqueles mais ou menos 300 embaixadores que moravam ali. Você entendeu? Então, o que acontecia? Eles estão lá final de semana, vamos supor que eles fossem brasileiros, tá? Eles estão lá no final de semana fazendo churrasco, certo? Ouvindo música brasileira, jogando futebol. Naquele novo reino que não tem nem churrasco, nem futebol, nem música brasileira. Pensa num lugar triste. Não é? E aí, de repente, eles começam a ver os brasileiros. Eles sentem aquele cheiro de churrasco. Picanha, picanha, picanha. Eles começam a sentir aquele cheiro de churrasco. Eles começam a falar, esse povo come bem. Esse negócio é bom. Né? Aí, de repente, eles começam a escutar as músicas. Lá, eles falam, rapaz, essa música é legal. Você está entendendo? Aí, de repente, eles olham 11 homens correndo atrás de uma bola de um lado e 11 do outro. Parecendo pateta correndo atrás de uma bola. E aí, de repente, um chuta, alguém grita, é gol! Aí eles falam, meu Deus, o que é isso? E eles começam a ver aquela cultura. Eles começam a admirar aquela cultura. Porque aquela cultura agora está no meio deles. Todos eles podem ver aquela colônia de embaixadores que estão ali demonstrando a cultura do reino. E aí as pessoas começam, estou querendo picanha também. De repente alguém fala, ei, o dia que você for assar uma picanha de novo, me convida, rapaz, para eu experimentar esse negócio. Aí, aquele novo agora vem para dentro da cultura do reino. Come a comida do reino. Aí vicia. Picanha, meu filho, é uma vez só. Né? Aí a pessoa ama, aí a pessoa começa a gostar daquilo. Aí ele começa a entender como é o futebol, aí começa a gostar. A cultura agora está influenciando os cidadãos daquele novo lugar que está sendo conquistado. Você está entendendo? E eles começam a falar o idioma. Eles começam a conhecer as músicas e cantar as músicas. A culinária, a comida, a cultura começa a espalhar dentro daquele novo lugar. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, no contexto que foi escrito, o que quer dizer é, nós devemos ter colônias aonde as pessoas podem nos ver praticando a cultura do reino. Então, veja bem, você deve, em primeiro lugar, saber que você sozinho tem como missão expandir o reino. Levar o governo de Jesus, o amor de Jesus, a palavra de Jesus por onde você for. Mas não basta você fazer isso. Essas pessoas, elas têm que ter a oportunidade de nos ver vivendo a cultura do reino. Então, onde são lugares que eu posso levar essas pessoas para nos ver vivendo a cultura do reino? Por exemplo, os Lifes, que são os nossos pequenos grupos,
é um lugar maravilhoso para as pessoas nos verem vivendo a cultura do reino. Lá no Life, as pessoas vão nos ver cantando as canções do reino. Elas vão nos ver falando da cultura do reino. Lá nos Lives, elas vão ver, tem uma pessoa com necessidade ali. Todo mundo enfia a mão no bolso, tira dinheiro, dá o que tem e supre a necessidade da pessoa que estava necessitada. Eles falam, ué, se fosse lá com aquela galera que eu jogo bola, eles não iam fazer nada. Esse negócio aqui é diferente. Aí, de repente, ele entra no grupo de WhatsApp do Life. Aí ele vê que lá não tem pornografia, não tem palavrão, sabe? Não tem maldade, não tem um xingando o outro. A pessoa acorda parecendo que o céu está mais azul e que os passarinhos são todos coloridos, estão todos cantando ao mesmo tempo. E alguém fala, bom dia. Aí o outro fala, Deus te abençoe, que bom, não sei o quê. E o outro fala, que dia lindo, que o Senhor abençoe seu dia. A pessoa fala, meu Deus, que cultura é essa? E a pessoa começa a provar daquela cultura. Você está entendendo? Aí ela vai para uma comunhão do Life. E ela vê uma fartura de comida. Ela fala, gente, de onde saiu esse tanto de comida? Eu não dei nada, não trouxe nada. Aí ela vem para o culto, ela chega aqui no culto, vê todo mundo se abraçando, todo mundo se amando, todo mundo adorando a Deus, o louvor está acontecendo, ela olha para o lado, tem um chorando, tem o outro rindo, ela fala, meu Deus, o que é isso? Aí ela sai do culto, vai comer. Isso aqui é um segredo. Isso é oficial, querido. O culto só termina depois da janta ou do lanche. Aí ela vai comer. Quando chega lá no restaurante, comer não sei o quê e tal. Aí ela chama o garçom e fala assim, pode trazer minha conta? O garçom fala, está pago. Está pago? Como que está pago? Não, já pagaram aí. Aí a pessoa fala, ei, está falando que está pago. Aí fala, nós já pagamos. A pessoa fala, meu Deus, o que é isso? Eu estou no céu e não sabia. Aí a pessoa vai e pisa na bola. Ela comete um erro e tal, ela acha que todo mundo vai condenar. Aí as pessoas começam a falar com ela, não, a gente te ama tanto. A gente também erra, está tudo bem. E a pessoa é abraçada, e a pessoa está junto, sabe? E as pessoas oram com ela. Entendeu? Aí de repente a pessoa, ela está passando por um problema. Foi internado no hospital, começa a chegar gente, ao Life chega um, chega outro, de repente o Life está todo lá no hospital, a pessoa fala, como é que pode? Nem meu irmão veio aqui me visitar, nem minha mãe. Rapaz, eu estou gostando demais dessa cultura do reino. E a pessoa começa a ser influenciada pela cultura do reino e começa a desejar a cultura do reino. Então aqui fica a dica. Nós vamos influenciar o nosso lugar de trabalho? Vamos. Nós vamos influenciar a nossa faculdade? Vamos. Nossos vizinhos? Vamos. Mas nós também precisamos conseguir deixá-los observar a cultura do reino que vivemos entre nós. Os dois melhores lugares para fazer isso é no Life, maravilhoso, nos pequenos grupos, levar as pessoas para o pequeno grupo. Eu sempre digo isso, quando eu comecei meu Life, era o Lar de Paz, né? A partir do mês que vem, nós vamos ter Lar de Paz aqui de novo. Sabe quantos convites eu fiz para o meu Life? 400. Pastor, o senhor está doido? O senhor convidou 400 pessoas para o seu Life? Convidei. Porque o Lar de Paz era 4 semanas, né? Então foi 100 convites por semana. Saía feito doido, entregando para todo mundo. Todo mundo que eu convidei foi? Foi não, mas foi um bocado. Você está entendendo? Por quê? Porque eu queria vê-los observando a cultura do reino, o amor do reino, a comunhão do reino. Isso é tão maravilhoso. Aí, meu filho, quem come essa picanha, vicia na hora. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante para quê? Preste atenção. Nunca mais pense que você trabalha para ganhar dinheiro. Você não trabalha para ganhar dinheiro. Preste atenção. Deus me colocou aqui para fundar essa igreja, para começar essa igreja. Porque estrategicamente Ele viu que eu funciono melhor aqui. Mas Ele estrategicamente viu que você funciona melhor lá onde você está. E eu não posso entrar lá onde você está, mas você entra.
Então, querido, nossa cidade está como um campo minado de bombas do amor de Deus espalhado por tudo que é empresa, faculdade, universidade, comércio. Nós estamos como um campo minado. A pessoa, se ela der um passinho para o lado, essa bomba de amor explode no coração dela. Porque o Senhor nos plantou estrategicamente aonde nós estamos, com um propósito. Então você não está lá para estudar e ganhar dinheiro. Você está lá para cumprir um propósito, porque você faz parte da eclésia. Você foi colocado estrategicamente como um sacerdote representante de Deus naquele lugar. Então, olha o que diz, por exemplo, esse texto aqui, ó, 2 Coríntios 5:20. Lê comigo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que diz. Tudo, o quê? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. O Senhor está falando aqui, nesse texto, com os servos, os trabalhadores. Meu filho, não fica lá trabalhando como se você estivesse trabalhando para o seu patrão, não. Não fica lá trabalhando como se você estivesse trabalhando para ganhar dinheiro, não. Você está lá estrategicamente. Isso, o trabalho é só uma desculpa. Fica lá como quem está trabalhando para mim. E eu vou te dar a recompensa. Eu quero te contar um testemunho verdadeiro. Eu li um livro há um tempo atrás, chamado Weak Church, de um pastor chamado Steve Murrell, que é pastor de uma enorme igreja nas Filipinas. E isso aqui aconteceu lá. Quando eu li esse livro, escrito em 2013, essa igreja já tinha 59 mil membros. Então era uma igreja enorme já. Mas o que aconteceu? Um grande homem de Deus, de lá, muito temente a Deus, filho de um pai milionário, herdou do pai uma rede de hotéis. Nessa rede de hotéis, havia 1.600 suítes. Então, 1.600 quartos. Quando esse homem de Deus, então, herdou do pai essa rede de hotéis, ele foi, então, ver como as coisas estavam, que o pai que administrava, ele foi ver como as coisas estavam e ele percebeu uma coisa muito estranha. Os quartos dos hotéis eram usados, em média, 5 vezes por dia. Ele falou, isso aqui não existe, isso está errado. Quem é que aluga um quarto de hotel para passar 2, 3 horas e vai embora? Isso não existe. E aí ele foi olhando, foi pesquisando e ele descobriu que aqueles hotéis estavam sendo usados para prostituição. Que as garotas de programa iam lá, alugavam um quarto, faziam um programa, porque era barato, né, e iam embora. E ele falou, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? E aí ele lembrou da palavra. Ele lembrou, nós somos igreja, nós somos sacerdotes, nós somos embaixadores, nós temos que influenciar essa cultura. Então, ele chamou da igreja 40 pessoas, cheias do Espírito Santo, tementes ao Senhor, para contratá-las para trabalhar nos seus hotéis. E ele falou assim, ó, vocês vão trabalhar nos meus hotéis. E isso aqui é uma estratégia. Preste bem atenção. Número 1, vocês vão começar a trabalhar lá, vocês estão proibidos de pregar. Vocês não podem pregar para ninguém. Para ninguém. Não preguem. Tá, isso é o número 1. Próxima coisa. Quando você estiver fazendo o seu trabalho, você vai estar orando e declarando bênção sobre todos os funcionários e hóspedes do hotel, todo o tempo. Se você está varrendo, você vai estar varrendo. Senhor, eu oro por esse hotel, cumpra a tua vontade aqui, eu oro por cada funcionário, eu oro por cada hóspede e tal. Vocês vão ficar só orando, declarando bênção, salvação e tal, tal, tal. Essa é a segunda coisa, então. Próxima coisa. Vocês têm que ser muito legais, alegres e gentis, igual Jesus. Jesus era legal, alegre e gentil. Por isso que as crianças amavam ficar perto dele. Então, vocês vão ser muito legais e vocês vão começar a fazer amizade com tudo que é funcionário.
Seja muito legal. Essa é a sua função aqui. Você tem que ser muito, muito, muito legal, muito alegre, muito educado com todos os funcionários. Tá certo? Tá. Próxima coisa, a última. À medida que vocês forem sendo muito legal com todos os funcionários e eles começarem a fazer amizade com vocês, vocês vão convidar os funcionários para ir com você fazer aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, você joga bola na quinta-feira chama esse funcionário que está fazendo amizade para jogar bola com você. Você faz churrasco todo sábado de manhã, no sábado de manhã, chama aquele funcionário para fazer com você aquilo que você gosta de fazer. Você vai para a praia, chama para a praia, assim por diante. Combinado? Combinado. Daqueles 40, 3 na primeira semana pregaram. Aí ele chamou os 3, falou, eu falei com vocês não pregarem. Ah, mas não sei o que. Eu falei, então vocês estão demitidos. Vocês podem ir embora. Porque nós conversamos, não era para vocês pregarem. Muito bem, olha o que aconteceu. Os outros 37 fizeram exatamente do jeito que ele falou. E em 2 anos, todos, eu estou falando todos, eu não estou falando quase todos, eu estou falando todos os funcionários dos hotéis tinham se convertido e estavam servindo a Jesus. Agora, sabe quantos funcionários eram? 2.000 funcionários. 2.000 funcionários se converteram em 2 anos através de 37 pessoas. Por quê? Porque essas 37 pessoas estavam orando, dando bom testemunho, sendo muito legais, e estavam vivendo a cultura do reino diante dos olhos dos outros funcionários. E eles começaram a gostar. E eles ganharam 2.000 funcionários para Jesus. Sabe o que aconteceu? Porque aquele hotel prosperou tanto. O dono pôde investir muito naquele hotel. E então ele subiu muito o preço da diária daquele hotel, porque ele investiu, agora estava muito chique. E agora as pessoas não tinham mais interesse em usar para prostituição, porque ficou caro demais. Então agora o hotel voltou a ser hotel de verdade. Mas agora eles tinham uma instrução. Quando um hóspede chegava lá, ele estava lá no balcão fazendo o seu check-in. Então, quando terminava o check-in, todo mundo do balcão era orientado a falar, olha, então está tudo aqui anotado para você, mas se você quiser falar com a recepção lá no seu quarto, só tecla 9, você fala com a recepção, né? No número 5, você fala no restaurante, no 6, você fala na academia. Agora, se você quiser oração, digita 7. Aí a pessoa, oração? Se você digitar 7, nós temos oração 24 horas aqui. Sabe o que o dono fez? Ele colocou uma capela dentro do hotel. E cada funcionário dava meia hora na capela do hotel. Então, 24 horas por dia tinha um funcionário, um funcionário na capela do hotel. Se o cara é o gerente, por meia hora ele para de ser gerente e vai para a capela. E lá na capela eles ficam orando por todos os hóspedes, orando por todos eles. E aí o telefone toca. Alô? É o hóspede do quarto tal. Ah, pois não. Aí eles tratam o hóspede com tanto amor e carinho. Aí oram pelo hóspede. Aí se eles sentirem liberdade, eles falam com o hóspede. Você não quer vir aqui na capela para a gente conversar um pouco? Aí o hóspede desce na capela, eles conversam. Sabe o que aconteceu? Depois dos funcionários convertidos, no primeiro ano, eles tinham um registro de mais do que 10.000 hóspedes convertidos para a glória de Jesus. Porque nós somos a igreja de Jesus. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos embaixadores. Então você não está trabalhando naquele lugar por causa do dinheiro. Entendeu? Cumpra seu propósito lá, Deus vai te mudar de lugar para um lugar melhor, para você cumprir propósito em outro lugar. Você está estudando, você é professor naquele lugar, sabe? Deus te colocou ali com uma missão clara.
Deus não precisa falar nos seus ouvidos, as 3 palavras já te falam: você é a igreja, você é sacerdote, você é o embaixador. A sua vida serve a um grande propósito, independente do seu emprego. A sua vida serve a um grande propósito. Você está entendendo? Porque aqui não há diferença se você está varrendo o chão ou se você é o dono da empresa. Você está entendendo? Se você é de exatas ou de humanas, isso não importa. Isso é só uma estratégia, é um lugar onde Deus plantou uma bomba de amor para explodir no coração das pessoas. O amor do reino, a cultura do reino. E é por isso que você tem que acordar todo dia de manhã, dobrar o seu joelho. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, como eu vou cumprir o meu propósito hoje? Eu preciso estar cheio do Teu Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sempre gosto de fazer isso. Se eu pedisse você para pregar aqui no próximo culto, semana que vem, o que você faria? Primeiro aqui falou jejuar, orar, e se consagrar, né? Estudar a palavra, muito, né? Pois é, sabe o que é o erro? É que as pessoas pensam nisso, porque elas pensam que isso aqui é ministério. Não, você tem que jejuar, orar, estudar a palavra, porque o seu púlpito é lá. É o lugar onde Deus te plantou. Deus ama aquelas pessoas, Ele é apaixonado por aquelas pessoas, Ele sonha em ver aquelas pessoas rendidas no reino dEle. E é você que está lá e não eu. Então, quando nós falamos dessa série com esse título, Primeiro Lugar, você tem que saber, é o reino em primeiro lugar. O seu emprego é uma estratégia. Você está entendendo? O seu emprego é uma estratégia, o lugar onde você mora é uma estratégia, a família onde você nasceu é uma estratégia de Deus para a expansão do reino. Esse reino de amor e de justiça, do qual você é a eclésia, o sacerdote e o embaixador. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu estou emocionado demais, empolgado demais e feliz demais. Em saber que Deus confiou a nós. Talvez você pode puxar a sua arma e achar que é só um canivetezinho. Mas lembra, o leão está com você. O leão da tribo de Judá. Amém? Repita comigo assim, por favor, bem forte. Eu sou a igreja de Jesus. Eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou o embaixador. E eu vou demonstrar a cultura do reino e expandir o reino de Deus para a glória de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos por um minuto. Só por um minuto, feche os seus olhos. Agradeça a Deus por ter confiado a você tão grande missão. Tão grande missão. Deus atribuiu a nós tão grande valor.